Porque é tão difícil agradar a Deus. Andar na santidade requer que haja uma mudança profunda. Revelação divina das punições das mulheres no inferno. Somos criados na beleza da glória de Deus e também defendamos a pureza exterior, a perfeição de Deus em nós como cristão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes. 1 Pedro 2, 9. Por isso, o Senhor, devido à sua terna misericórdia e ao amor incondicional sobre a humanidade, ele abandonou seu reino celestial de honra, e veio na natureza humana para ser oferecido como um cordeiro de sacrifício para a redenção da humanidade. Jesus Cristo morreu para a reconciliação da humanidade com Deus. Ele veio e se ofereceu para ser crucificado na cruz do Calvário. No entanto, é lamentável que a maioria ainda crucifique o Senhor pela segunda vez, devido à sua falta de temor, que tem sido ignorada na sua aparência de imodéstia externa. Esta infeliz modéstia de se vestir é principalmente entre as mulheres. Hoje, você dificilmente pode distinguir entre a igreja e o mundo. Hoje, a igreja está se tornando mundana e dificilmente pode se distinguir ou diferenciar entre uma prostituta e uma mulher cristã. Hoje, as mulheres têm prazer e se vestem conforme a moda, e no meio das mulheres cristãs, elas competem com o mundo. Além disso, a igreja foi projetada pela doutrina perversa do poço do inferno, o que as impede de abraçar a modéstia de se vestirem na igreja e no mundo. Hoje vamos tratar das mensagens piedosas que se associam à vestimenta da imodéstia na igreja. Acreditamos que essas mensagens servem como fontes de bênção e abertura de olho para aqueles que sinceramente se preocupam com sua alma na eternidade. Além disso, essas mensagens não foram destinadas a todos, porque está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e nunca mais perecerão, nem alguém os arrancará da minha mão. João 10, 27 a 28. Contudo, nós também encorajamos todas as mulheres cristãs que se arrependam e se desviem das mulheres mundanas. O primeiro encontro da punição das mulheres cristãs no inferno é retirado da revelação de Urban Kingsley, intitulado Revelação do Tempo Final e o Tempo Acabou. O evangelista Urban Kingsley vem da Nigéria e seu ministério está atualmente no estado de Abia, onde o Senhor usa gloriosamente no serviço do reino. Jesus me disse: você sabe que você está levando muitos para o inferno? Perguntei-lhe por quê. Então ele me pediu para segui-lo para o inferno, que ele quis me mostrar algo. Ao chegar lá, ele tirou uma mulher do poço do fogo, e ele me disse: olhe para essa mulher, ela é membro da igreja da Bíblia da Vida Profunda. Ela ouviu que é um pecado para uma mulher trançar seus cabelos, mas ela não acreditou nisso. Quando ela morreu, ela foi considerada culpada e, como resultado, ela foi ao inferno. Quando olhei para esta mulher, ela trançava seus cabelos com cabelos artificiais. A mulher pedia perdão, mas não lhe foi concedido. Ela foi enviada de volta ao inferno. No entanto, perguntei a Jesus por que ele não perdoou a mulher. Ele me disse: a mulher recebeu várias advertências, através de revelações divinas por pessoas, mas ela recusou. Em vez disso, ela se mostrou perfeita em todas suas ações. Supondo que se ela tivesse tomado a correção, ela teria salvado muitos.
porque ela era um modelo para muitos, mas ela levou muitos para o inferno. Então ela deve voltar para o inferno. No entanto, enquanto ela pedia misericórdia, ela queria se aproximar de Jesus Cristo quando uma voz alta disse: volte. E veio um vento forte e a levou de volta ao fogo do inferno. Realmente, isso me chocou. Jesus me disse: nenhuma mulher deveria mudar seus cabelos. Nenhuma mulher deve adicionar qualquer coisa a seus cabelos. Nunca pedi a eles que usasse essas coisas. O ser humano faz isso. Diga às mulheres que mantenham a cabeça natural. Seus cabelos naturais. Eles devem pentear sozinho. Caro leitor, enquanto Jesus estava me dizendo essas coisas, algo aconteceu. Vi uma pessoa que estava sendo acompanhada por demônios. Se ela era uma menina ou uma mulher, não posso dizer. Tudo o que sabia era que ela era do sexo feminino. Assim como nós passávamos, ela gritou: Jesus, me salve. De alguma forma, por um golpe de favor não merecido, ele respondeu: pare. E todos os demônios pararam e se inclinaram para Jesus. Ele ordenou que ela viesse. Quando ela veio, Jesus perguntou-lhe o motivo pelo qual os demônios estavam arrastando-a para o inferno. E ela respondeu isso: porque ela estava usando brincos, cabelos artificiais e calças. Além disso, ela disse: meu pastor nos disse que usar brincos e calças, e usar unhas artificiais e cabelo não é pecado, que Deus não olha a aparência física de uma pessoa, mas no coração. E agora estou prestes a sofrer por essas coisas. Então, Jesus ordenou que ela voltasse ao mundo e contasse às pessoas o que viu e ouviu. Então Jesus disse-me: todas essas pessoas trazidas aqui são aquelas que foram enganadas por seus pastores e ministros. Alguns foram informados de que o inferno não é real. Alguns foram informados de que Deus não é perverso o suficiente para punir seu povo com fogo. Que Deus é amoroso, misericordioso e gracioso para sempre. E alguns foram informados de que vestir ou vestir indecentes como os incrédulos não é pecado. O que importa não é como você se veste, mas como seu coração está com Deus. Alguns pregadores disseram a seus membros que não importa o que você veste, deve vir à igreja, se sua cabeça está coberta ou não, ou o que quer que seja, que a igreja é propriedade de Deus, operando agora sob a graça e não mais sob a lei, que estes que ensinam essas doutrinas são apenas leis. Mas agora é o momento em que todos os que me adorarem, adorarão na verdade e no Espírito. João 4:24. Deus é um Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e na verdade. Tudo o que fazer com seu corpo ou falar com sua boca, ou fazer com sua vida deve concordar com minha palavra, e nenhuma coisa fora disso não faz parte de mim. Concluiu Jesus. Revelação divina e punição das mulheres no inferno da evangelista Margaret Osazunwen. Antes havia perguntado ao Senhor e ele prometeu me responder mais tarde. Eu lembrei-o então. E a questão é: por que há tantas mulheres no inferno em comparação com os homens? Ele acenou para uma mulher para me responder. Ela era como uma mulher sem cabelo em sua cabeça. A mulher começou a falar. Quando eu estava na terra, eu nunca soube que é um pecado uma mulher usar calças, uma mulher pintar seus lábios porque é o sangue de nossos irmãos derramado por Satanás em acidentes, e o que usamos na cabeça são dos dragões, que o uso de joias foi transformado em ídolo. Ele disse que há duas razões pelas quais você não deve colocar essas coisas: seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Essas coisas seduzem os homens e enviam-nas para o inferno. Os homens na terra, muitos deles foram seduzidos e enviados para o inferno. Perguntei ao Senhor nas Escrituras que Deus apenas olha o coração, e não o corpo físico. Ele me pediu para abrir em Romanos 12:1. Peço-lhe, pois, aos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que você apresente os seus corpos,
em um sacrifício vivo, santo, aceitável para Deus, que é seu serviço razoável. O encontro do castigo das mulheres no inferno do irmão Michael Thomas Sambo. Revelação da santidade e julgamento de Deus. A partir desse portão, Jesus me levou ao inferno para que eu pudesse ouvir o que faz com que algumas pessoas acabem no fogo do inferno. Quando chegamos ao inferno, uma jovem senhora me viu de longe e gritou: "Oh, você veio me ajudar a sair deste lugar?" Não consegui responder à sua pergunta. Então ela começou a me contar a história de sua vida. Ela disse: "Eu era membro de uma igreja pentecostal. Meu pastor me disse que vestir calças, como uma dama, não era pecado contra Deus. Ele também falou do permanente nos meus cabelos, e bronzear a pele, usar batons, trançar meus cabelos. Nunca foram pecados contra Deus. Mas o próprio dia que cheguei aqui descobri que meu pastor me enganou. Agora é tarde demais para mim." Enquanto ela falava, o inferno rugiu e ela foi engolida por suas ondas e marés. Não a vi novamente. Ela disse que essas coisas, que ela se entregou, impediram que ela realmente servisse a Deus, e condenou-a no inferno, devido à doutrina da imodéstia. Há mulheres que serviam a Deus enquanto estavam na terra, mas não queriam mudar e aceitar as doutrinas de Deus, mas sim preferiam servir a Deus em seus próprios caminhos. Esse tormento foi pior do que o que eu vi. Sinto muito por essas mulheres de Deus no inferno, porque serviram ao Senhor enquanto estiveram na terra. O Senhor disse: "Eu sempre falei com elas, tentei corrigi-las com alguns dos meus santos, mas elas não queriam entender o propósito." O Senhor me mostrou uma dessas mulheres. Ela estava sentada em uma cadeira que era cheia de chamas de fogo. De repente um demônio veio derramando um pouco de líquido em sua cabeça. Perguntei: "Senhor, por que você está chorando?" O Senhor disse: "Eu sofri muito por as almas que estão no inferno." Ela era minha santa. Corrigia para não amar o mundo nem as coisas do mundo. 1 João 2:15. Ela tinha vergonha dos cabelos grisalhos, que eu lhe dei. Ela estava tentando se apresentar de outra forma na terra. Eu disse: "Senhor, não consigo mais aguentar isso." Tentei cobrir meu rosto porque também estava tingindo meu cabelo. O Senhor disse: "Não tenha vergonha do que lhe dei." Ela tinha o cabelo muito longo e era uma mulher muito bonita. Ela queria ser mais bonita do que a forma como ela era, e cometeu um erro muito sério. Se Deus nos deu cabelos grisalhos, temos que aceitá-lo, porque é de Deus. Eu disse: "Senhor, eu não sabia que o cabelo tingido é um pecado." "Senhor, ajude-a, tenha piedade dela." O Senhor disse: "É tarde demais. Essas coisas não me agradam." Você se lembra quando eu disse que quem ama o mundo é um inimigo de Deus? Todos os tipos de maquiagem que você usa na terra, você vai usá-la lá no inferno também. Eu disse: "Senhor, perdoa-me, porque eu fui culpada disso." O Senhor disse: "Estou fazendo isso por causa do amor que eu tenho pela sua alma, para trazer o medo de sua gravidade em você, para que você entenda a gravidade das consequências, para que você possa dizer aos outros que parem de usar a maquiagem." O Senhor diz: "Agora vou mostrar-lhe onde as mulheres que usam joias estão." O Senhor me disse que não devemos esconder dos outros o que Ele nos abençoou. Eu vi uma mulher que estava sendo forçada por demônios para usar brincos nos ouvidos. Uma grande serpente chegou até ela enquanto ela colocava os brincos, e se envolveu em volta do pescoço. O Senhor é totalmente contra mulheres que usam joias. Eu protestei: "Mas Senhor, isso é apenas uma joia comum." O Senhor disse: "Minha filha, essas coisas não me agradam." As pessoas tentam defender suas vestimentas mundanas, e eles estão usando isso para defender sua autojustiça. Não importa o quão bom você ache, isso não importa. Como você se justifique,
dizendo que você os usa sem intenções malignas. Não admire o que há no mundo. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a luxúria dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua luxúria, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É melhor estar seguro do que pesaroso. Os verdadeiros cristãos não precisam parecer escandalosos, adornados com prata e ouro, e modestos e com projetos mundiais e estilos de vida. Joias e maquiagens são produtos demoníacos. Emmanuel Amuzeni disse em sua confissão que essas coisas são fabricadas pelo reino maligno, e Satanás sempre quer corromper a beleza natural que Deus deu ao ser humano. A salvação é pela graça através da fé, mas a verdadeira fé produz obediência total à sua palavra. A graça de Deus não é uma licença para que um cristão pareça ser o povo ímpio deste mundo, mas negar a impiedade e as concupiscências mundanas. Tito 2, 11 a 12. Não importa como você se defenda, você ainda não tem outra alternativa senão obedecer. Obedecer é melhor do que o sacrifício. Muitas igrejas anteriormente denunciavam que usar maquiagem, vestidos imodestos e usar joias era do diabo. Ainda há poucos grupos e organizações de igrejas que não abaixaram os padrões de santidade interior e exterior, e sim acenam a sua proibição no meio do mundo pecaminoso. Eu busquei na Escritura, onde eu encontrei que está escrito: se você usar maquiagem, você vai para o inferno e não vai para o céu. O primeiro lugar está falando sobre Jezebel. Quantos de vocês irão nomear sua filha Jezebel? 2 Reis 9:30. Quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ouviu falar sobre isso, e ela pintou o rosto. Olhou para a janela. Foi o dia em que Jezabel morreria. Corretamente, pintou o rosto, se adornou com joias. No final do dia, o cachorro a comeu. O segundo lugar, Jeremias 4:30. E, quando estiverem estragados, o que você fará? Embora você se trate de carmesim, embora você apareça com ornamentos de ouro, embora seu rosto esteja com pintura, em vão você se fará justo. Os teus amantes te desprezam, eles buscarão a tua vida. Agora, no que diz respeito, cabe a você decidir como você quer. Você tem liberdade, porque a vida é pessoal. Porque hoje as igrejas modernas acham que é difícil se render à doutrina da modéstia na igreja. É devido ao seu orgulho, rebelião e desejo pelo louvor dos homens e dos tesouros terrestres. Querem agir com orgulhos e decidiram não aceitar a maneira como Deus os criou. E eles ainda continuam tentando agradar os homens, e a eles próprios, em vez de seguir a caminhada na humildade natural com Deus. Eles não podem pregar a modéstia, porque eles ainda têm o desejo de alimentar suas naturezas carnais, e se apresentarem como o resto do mundo. Viver no Evangelho é renunciar a todas as coisas mundanas, negar a si mesmo, negar todos os seus desejos mundanos. O Evangelho é uma maneira de obediência total, consagração total, santidade total, pureza total, santificação total, dedicação total, separação total do mundanismo. O Evangelho é uma vida com Jesus Cristo. Ele mesmo negou todas essas coisas, e ser cristão é negar todos os pesos que nos puxam para permanecermos mundanos. O Senhor é gentil, o Espírito Santo é gentil. Ele não nos obrigará a obedecer à sua palavra por legalismo e por obras. Deus respeita o livre-arbítrio do homem, mas a vontade livre do homem de fazer o mal não é aprovada por Deus. É por isso que o arrependimento é necessário. A graça de Deus nos permite nos arrepender, para que nos rendamos à sua vontade obedecendo a sua palavra. Os cristãos,
Mesmo aqueles que se chamam cheios do Espírito, estão sofrendo extinguindo o Espírito Santo, continuando a justificar seu amor por maquiagens, joias e calças femininas, vestidos e saias sem modestia que retratam a moda mundana, penteados mundanos e opiniões infrutíferas e princípios mundanos. Revelação de Justo Perzormelo. Então o Senhor Jesus falou comigo e disse: diga ao meu povo que eu vim e derramei meu sangue para salvá-los, e não para que venham para o abismo. E nenhuma mulher entrará no meu reino com adornos em seu corpo, e nenhuma delas entrará no meu reino com essas maldições e impurezas, conforme escrito em Deuteronômio 7, 25 a 26. Porque eu não sou o Deus da impureza e da abominação, mas da santidade e da justiça. Então eu pude ver que a distância onde eu estava se fechando. Era como se o foco de uma câmera fosse ampliado em um objeto. De repente, vi os dois homens discutindo. Eles estavam envolvidos em uma disputa verbal sobre a alma de uma mulher. A senhora estava no meio, e estava chorando amargamente, incontrolavelmente. Eu nem sei a palavra correta para descrever como ela estava agindo. Então eu pude ver que Satanás do lado esquerdo, no vestido preto, questionava com o do lado direito, que era o Senhor, dizendo: o que você quer aqui? O Senhor Jesus respondeu e disse: estou aqui para levar minha serva para casa. Satanás respondeu e disse: ela também é minha serva. Então o Senhor respondeu: por que você está reivindicando a propriedade sobre a alma desta senhora? Satanás também questionou e perguntou: porque ela também é sua serva. O Senhor respondeu e disse: ela me adora em santidade e em justiça, e ela era uma serva fiel para mim na terra. Então Satanás respondeu: tudo bem, mas ela também é minha serva, porque ela está colocando minhas propriedades, que são os brincos, o colar, as roupas, as calças, as maquiagens, os batons, as pestanas, as unhas artificiais, a pintura do rosto, os dedos e unhas do pé, a mudança dos cabelos naturais. E todas essas coisas estão contra sua palavra. Então Satanás começou a citar algumas escrituras. 1 João 2:15, Isaías 3, 18 a 24, 1 Pedro 3, 1 a 4, 1 Timóteo 2, 9 a 10, Gênesis 35, 1 a 5, Êxodo 33, 5, Deuteronômio 22, 5, Filipenses 3 e 19. Você disse em sua palavra que você não está satisfeito com seus servos, que se vestem imodestamente, em aparência externa, ao invés de vestir-se interiormente em santidade. Então, por que você diz que esta senhora aqui se vestiu de maneira externa como sua serva? Então o Senhor disse: é verdade que eu disse essas palavras, e não posso me negar, assim como está escrito em 2 Timóteo 2:13. Depois que ele fez essa declaração, o Senhor ficou sem palavras. Ele não podia dizer nada. Neste momento eu pude ver o rosto dele. Ele estava cheio de glória, como descrito no livro de Apocalipse 1, 14 a 15. Eu vi chorando como um bebê, quando está com fome, e ele estava olhando impotente para a alma da senhora, que pedia misericórdia dizendo: tenha piedade de mim. Se eu soubesse, eu pensei que não importava, porque meu pastor costumava dizer: Deus não olha para a aparência, apenas o que está no coração. Por favor, tenha misericórdia de mim, ó Senhor. Naquele momento, eu ouvi uma voz alta dizendo: é tarde demais, minha filha, não há piedade aqui. Fim.